Olá, pessoal. Hoje vou explicar sobre os artigos definidos, os artigos indefinidos e as contrações que tem com esses artigos, sim? Então, as contrações obrigatórias são somente obrigatórias com os artigos definidos, sim? Esses artigos definidos são o, que em espanhol é el o lo, a, que seria la em espanhol, os, que seria los, as, que seria las. Estes artigos vão fazer contração com as seguintes preposições. A preposição de, que em espanhol é de, a preposição em, que em espanhol é en, a preposição a, que em espanhol é a também, a preposição por, aqui nós pronunciamos diferente, porque temos um verbo que é do espanhol, é o verbo poner, em português se diz por, então a preposição nós chamamos de por. Não leva acento e não segue a regra fonética da terminação das palavras terminadas em R, que não modificam a vogal O, mas isto é uma opção que se realiza naturalmente pelos falantes nativos. Então, esta preposição por em espanhol é por. Da contração da preposição de, seguida da vogal do artigo u, que seria do, porque essa preposição de vai perder a vogal e, sempre. Então, sempre que fizer uma contração, vai deixar de lado a vogal e vai se unir à seguinte palavra, que neste caso, u. Por isso fica do. O significado em espanhol seria del ou de lo, sim? Com a, sim? De mais a, significa da, esse contrai a da, significa de la em espanhol. E os seguintes plurais são semelhantes: dos, de los, das, de las, sim? Lembrem que a forma que está entre parênteses é a forma em espanhol. Aqui nós estamos trabalhando, eu coloco essa parte em espanhol para que ajude vocês a reconhecer. Isto é necessário em português, do, da, dos, das, e as seguintes que vamos continuar, porque isso é obrigatório e acontece tanto na escrita quanto na fala, sim? Então, quando temos a preposição em, sim, e o artigo definido o, essa preposição em vai se transformar em uma consoante, em N, sim? Em mais o vai terminar sendo nu. E que também, se pensam, comparando com o espanhol, no, em espanhol, é a negação, sim? Agora, em português, no significa en el ou en lo, sim? O que acontece com a preposição em mais a vai seguir a mesma regra, sim? Sempre vai estar transformando-se esse em uma N, em um N, e seguindo os artigos em singular ou plural. Então, seria na, no, en la, nos, en los, nas, en las. O que acontece com o artigo, a preposição a? Aqui temos uma vogal com outra vogal. Aqui não vamos tirar nada, sim? Aqui o que vamos é simplesmente unir. Então, a preposição a mais o artigo definido u vai ficar em ao, sim? Que significa em espanhol? Al ou alho. O que acontece a mais a? Não se escreve duas vezes a. O que vamos fazer é utilizar um acento gráfico, que é o acento grave, que conhecemos também como crase em português, porque o que me marca é que há uma contração da preposição a com outra palavra iniciada com a. Neste caso, a outra palavra é um artigo definido, sim? São pouquíssimas as palavras que têm este acento, mas na escrita é fundamental. Foneticamente, sim, na pronúncia não modifica absolutamente nada. Mas para escrever, se eu não coloco o acento de grave,
que vai acontecer? Vai perder o significado, sim? Não é o mesmo dizer voy a la casa que voy la casa. Esse seria o sentido que daria, porque fica um acento grave, como estão vendo aí, e significa a lá. Se eu não coloco acento, fica ou a ou fica lá, mas não a lá. E perde o significado, perde a coerência. Os plurais vão ser exatamente iguais, acrescentando somente esse. Aos, que seria a los, as, também com acento grave, a las. Com por, há uma modificação maior. Mantém a letra P, mas perde a terminação OR, sim? E aqui temos outra palavra que é um falso amigo, pelo, sim? Pelo em espanhol seria por ele ou por lo, sim? Esse pelo, se tivesse acento circunflexo, sim, um chapéuzinho que muitos falam, seria o pelo do animal, sim? Isto é cabelo, então é um falso amigo também. Pelo, é importante que vocês reconheçam que é por ele ou por lo. Ela, também um falso amigo, é por lá. Pelos, por los e pelas, por las. Sim? Até aí vamos bem? Espero que sim. Obviamente, o quadro aqui vai ficar para vocês. E a ideia é que vocês possam associar tanto a parte do espanhol quanto do português. Este tema é super importante porque é usado sempre. Então, tanto quando falamos quanto quando escrevemos, temos que fazer as contrações necessárias. Eu não posso dizer sou de o norte. Eu sou do norte. Eu moro em o Brasil. Não. Sempre eu tenho que fazer as contrações obrigatórias, sim? Agora vamos aos artigos indefinidos, que são contrações não obrigatórias. O que significa isto? Com os artigos indefinidos, há uma contração que realizamos os falantes, mas somente na fala ou nas situações informais. Em uma situação formal, não deveria acontecer uma contração destas, sim? Os artigos indefinidos são que em espanhol se escreve com N, uma, que é una, uns, que é unos. Cuidado com esse, porque tem tendência a colocar o e não tem o em português. E umas, que seria unas. Esses artigos indefinidos somente vão fazer contração com de, em, e a e por não terão contração. Sim? Não haverá nenhuma contração, não se admite, não existe. Então, da mesma forma que acontecia com os artigos indefinidos, a preposição de vai perder a vogal e vai perder essa sonoridade também, porque vai ficar como dum. Em espanhol, de un. Duma, de una, duns. Lembrem que não tem o. De unos e dumas, de unas. Com a preposição em, da mesma forma que acontecia com os artigos definidos, em sempre vai se transformar e ficar como uma letra N e se unir à seguinte palavra. Então, ficaria num, en un, numa, en una, nuns, en unos e numas, en unas. Sim? Bom, espero que tenham entendido melhor esse tema para poder realizar as atividades que são propostas na apostila, sim? Qualquer coisa, sabem que sempre estou disponível para tentar responder e teremos nossas aulas virtuais também para tirar as dúvidas necessárias. Tenham um bom dia!